Temos que o senhor sentir confortável. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje nós apresentamos o relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias da cidade de São Paulo na Comissão de Finanças e Orçamento, com o objetivo da aprovação para que a gente pudesse vir aqui e fazer a explanação do relatório, falar sobre aquilo que a gente tratou no relatório da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026 da cidade de São Paulo. Trata-se de um dos instrumentos mais importantes, vereador Murilo, que a gente tem aqui na cidade com o objetivo de garantir e alinhar todas as políticas para que a gente possa ali levar os recursos, cada um realzinho arrecadado para todos os cantos da nossa cidade, para que ele seja investido na eficiência, com foco, com responsabilidade, algo que faz parte não só do meu tipo de política, mas também, eu tenho a certeza, dessa casa, do Tribunal de Contas e também do Poder Executivo. A LDO não é uma peça genérica ou meramente técnica. Ela foi construída para responder aos desafios da cidade de São Paulo, de como nós vamos fazer para que isso aconteça. A cidade pede muitas vezes a agilidade que eu tinha lá nos bombeiros para resolver rápido determinada ação. Ela pede soluções, pede segurança, pede educação, pede habitação. Ela pede investimentos em infraestrutura, pede investimentos na saúde. Eu não consigo colocar qual é a prioridade, qual vem à frente de uma com outra. Não, todas precisam ter ali o seu olhar. E também das primeiras respostas da cidade, as emergências da cidade, elas precisam ter ali um papel preponderante. Mas a gente sabe que tem uma base muito sólida, uma base difícil, uma base que a gente tem que manter uma estrutura, uma regra daqueles serviços mais urgentes, aqueles serviços públicos, onde a gente sabe que a educação, vindo aqui dessa molecada que está aqui hoje, e também a saúde, e também a segurança, elas são fatores primordiais. A mobilidade urbana, por exemplo, com recursos ali que nós colocamos da LDO, que ela tem lá uma previsão orçamentária de 128,9 bilhões de reais para 2026. E isso faz com que a gente possa ali tratar junto ao Poder Executivo de ações importantes que ali dediquem, por exemplo, à mobilidade urbana, recursos para recuperação de vias, expansão de corredores de ônibus, substituição da frota, vem acompanhando isso, ônibus por energia limpa, construção de corredores. Nós temos lá investimentos fundamentais para diminuir o tempo do paulistano no trânsito, no transporte, na sua atividade econômica, melhorando a sua qualidade de vida. E quando a gente olha no anexo 2, a gente verifica, vereador Janazzi, que ali são quase 12 investimentos de 9,5 bilhões que estão sendo colocados ali, num investimento mínimo, quase 4,3 bilhões somente na mobilidade urbana. Eu vejo com bons olhos também os investimentos na saúde, construção ali de manutenção de 48 equipamentos, entre UPAs, UBS, 12 UPAs nós vamos fazer na cidade, a programação. Eu vejo que a nossa Câmara Municipal ela tem um papel preponderante nisso. E aí, nesses investimentos, nas contratações, das construções das unidades de Paulistão da Saúde, entre UBSs, são quase 2 bilhões que estão sendo colocados, 1.965.000 reais, para que a gente tenha a saúde em dia
para que a gente possa atender as demandas. E da habitação social também. Habitação social, a gente tem um foco preponderante, principalmente alguns vereadores dessa casa, vereador Fábio Riva, em relação aos investimentos na habitação social, entre outros. Todos nós somos favoráveis a que as pessoas morem com dignidade na nossa cidade. Tem uma casa para morar, tem um local para falar que é seu, e a gente tem que incentivar isso. Das 40 mil, da previsão de entrega das 40 mil novas unidades habitacionais no investimento ali da cidade de 1 bilhão e 815 milhões de reais. Então, a gente vê que a área social também ela está sendo contemplada de maneira imediata na LDO, com objetivos e metas para a educação, para a cultura, ali com mais de 800 milhões de reais. E a gente sabe que CEL vão ser contemplados, ampliações e manutenções dos programas sociais. E a gente sabe que, além disso, senhores e senhoras vereadoras, a LDO avança no que mais a gente defende, na gestão eficiente, na gestão racional dos recursos públicos, gastar o dinheiro com tamanha qualidade e comprometimento para que a gente possa ampliar os investimentos estratégicos, mas sem comprometer as contas públicas. A responsabilidade fiscal precisa fazer parte direta das ações nas quais essa casa tem a possibilidade de fiscalizar. Em resumo dessas ações, meus nobres colegas, não só das audiências públicas, todas as devidas reuniões com o CETEL, com a qualidade técnica do economista Emerson Hildo e toda a sua equipe, que eu agradeço demais a participação para que a gente tivesse aqui o relatório final, que é um relatório difícil. Vossa Excelência me concede uma parte? Bom, primeiro queria parabenizá-lo, vereador Major Palumbo, pelo excelente trabalho como relator, estreando como relator da LDO. Eu sei que existe uma assessoria competente na comissão que dá o suporte para que Vossa Excelência pudesse reunir todos esses dados e ter uma importância do relatório que vai ser votado nesta tarde. Ainda somos sabedouros que na próxima sessão também se absorve as emendas dos vereadores e vereadoras desta casa, mas não poderia de parabenizá-lo pela sua competência, por seu esforço, junto com a assessoria, de estar elaborando uma peça importantíssima que inclusive passou hoje pela Comissão de Finanças e traz a esse plenário de forma clara aquilo que a gente espera na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano vindouro. Então, queria parabenizar Vossa Excelência, essas são as minhas honrarias a Vossa Excelência. Muito obrigado, nosso líder do governo, o vereador Fábio Riva, e a gente tem sim grandes ações ainda a fazer, hein? Temos lições de casa aqui dentro. O nosso parlamento precisa sim, e a partir de hoje, caso seja aprovada esse projeto de lei 441 em primeira, ficam abertos todas as possibilidades dos envios das emendas, que nós vamos ter mais uma sessão ordinária amanhã, dependendo, lógico, do nosso presidente, e a outra sessão ordinária na terça-feira. Na próxima terça-feira, se não conseguir entregar as orientações e emendas para a lei orçamentária, nós não vamos conseguir acolher essas emendas depois das 19 horas da terça-feira, porque a gente depois precisa se debruçar perante todas as emendas e sugestões, para que a gente possa ter um espírito republicano, uma visão da cidade. Vereadora Sandra, pastora Sandra, a gente tem que ter ali uma visão ampla, com o compromisso de fazer a cidade ainda mais forte, mais eficiente, mais justa, e a nossa população atendida, que é um esforço da Câmara, que a gente precisa fazer um trabalho vigilante e manter isso de uma maneira muito direta
e também uma maneira muito prática das ações que a gente vai desenvolver aqui na cidade. Durante a nossa comissão hoje, nós tivemos alguns apontamentos importantes que foram colocados pelos vereadores e apontamentos que a gente precisa fazer ali uma reflexão de como eles foram colocados, de como eles foram ali aplicados. Primeiro, em relação a todo o endividamento da cidade, conversava agora, nós vamos relatar uma lei de 128, de previsão orçamentária de 128 bilhões de reais. E o endividamento, porque no ano passado houve sim uma diferença de investimentos. O investimento que foi aplicado no ano passado, nessa mesma época na LDO, previsto para 2025, nesse ano, era de 7,1 bilhões. Ali teve, por parte da própria oposição, sempre grandes ali embates em relação ao investimento da cidade. E aí foi o que aconteceu. Esse ano, esses investimentos mínimos na cidade, relatados agora na LDO, que eu acabei de citar aqui em relação às áreas, eles passaram para 9,5 bilhões. Um aumento significativo. Um aumento lógico que o que acontece? Acontece que quando você tem ali um aumento dos investimentos, você também tem um aumento do endividamento da cidade. E muitas vezes ficam colocando a respeito de que a gente dá um cheque em branco para o Poder Executivo tomar empréstimos e ter o endividamento da cidade por causa, por exemplo, de alguns investimentos. Nós não vamos fazer investimentos em habitação, por exemplo? Nós vamos ter ali, graças a uma boa gestão, porque eu chamei aqui o secretário Arellano e o secretário Pericione do Planejamento, o secretário Arellano da Fazenda. Perguntei a ele como está a saúde financeira de nossa cidade. A saúde financeira da nossa cidade, ela está com endividamento sob controle. Se a gente for olhar, sob controle, se a gente for olhar as outras cidades, por exemplo, Rio de Janeiro, eu tenho lá 34% da sua previsão orçamentária já está endividada. A cidade de São Paulo tem 11%. A cidade de Recife tem 29%. A cidade de São Paulo tem 11%. Salvador, 20%. A cidade de São Paulo ali tendo as suas dívidas líquidas em 11 bilhões. E lógico, de todos os gastos que a cidade, de todas as previsões que a gente tem de dívida bruta, nós temos 31 bilhões, sendo que 26 bilhões são de precatórios. Então a gente tem sim uma saúde financeira justa, ajustada, para que a gente possa ter investimentos, fazer com que a gente consiga trabalhar com esse endividamento muito baixo e tendo a previsão alta de arrecadação dos impostos, da receita líquida da cidade, dos impostos como o ISS, os mais altos, nas arrecadações de impostos na cidade, em relação talvez ao movimento das empresas que a gente tem de serviços na nossa cidade, e também de transferências em ICMS, por exemplo, que possam ser mandados aqui em relação ao Estado e outras transferências. Isso significa que a gente tem ali essa dívida em relação à receita muito bem avaliada até fora do nosso país, pelas agências de avaliações que elas tomam, por exemplo, entregam São Paulo, a cidade de São Paulo, ela tem crédito literalmente na praça e ela consegue ter juros baixos, que ela não abre mão do seu capital, do seu investimento, das suas posses, e ela consegue facilmente pagar, por exemplo, sobre R$1 bilhão da Caixa Econômica Federal que foram mandados para cá para a construção de moradia popular. E a gente consegue pagar esse investimento feito na habitação.
E isso vai fazer parte, sim, porque a nossa lei orçamentária, ela vai ter que compor e ela vai ter que ter ali todo o acompanhamento da nossa cidade, principalmente da nossa Câmara. Foram colocadas que hoje de manhã não houve ali a publicidade do relatório. Foi publicado no Diário Oficial e também, se você olhar lá no SP-Legis, você tem que olhar diretamente no projeto. Ela não foi deixada ali em evidência. Então a gente vai pedir essa correção para que o relatório esteja. Vou pedir à nossa Comissão de Finanças e Orçamento para que ela possa deixar no SP-Legis o resultado final, onde a gente vai conseguir verificar todas as condições de que essas práticas e todo o relatório que for produzido, eles possam ser consultados pela população, porque é muito importante, né, dar essa devida publicidade. Teve uma discussão acalorada lá na Comissão de Finanças e Orçamento por causa disso. Queriam que fosse lido, né, exatamente para tentar ali uma obstrução e também a declaração de tudo aquilo que foi feito, sendo que estava publicado em Diário Oficial. Então isso eu não entendo. A gente entende sim de boas práticas, de boas políticas. E um outro assunto que foi tratado em relação não só ao endividamento que está sob controle, mas também das exceções. As exceções que a gente tem no artigo 40 da própria lei, ela é determinada, vereador Gianazzi, por uma lei federal. Todos os municípios, eles seguem a mesma lei federal. Eles conseguem fazer ali algumas alterações do orçamento, e isso está delimitado diretamente dentro da LDO, porque o ano passado a prefeitura fez mais de 30% de alteração do seu orçamento. E eu fui questionar o secretário Aurelano a respeito disso, porque a gente tem também ali no remanejamento, a possibilidade de remanejamento, e essa possibilidade de remanejamento de 9%. Mas por que de 9%? Porque a cidade tem uma série de gastos, uma série de pequenos gastos, grandes gastos. Porque se ele não tiver estabelecido na própria LDO e na LOA, no final do ano, eu não tenho como colocar dinheiro para fazer aquela política funcionar. Aí qual seria o caso? Abrir quase que um dicionário desse tamanho, de um monte de códigos, colocar R$1, R$10, para que tenha uma previsão orçamentária, dar um trabalho que é desnecessário, que a gente tem que ter um foco muito maior, que na hora que você tem essa necessidade, a gente tem como fazer esse remanejamento. E isso está descrito, Silvão, vereador Silvão, dentro do artigo 40 da LDO. E essa foi a justificativa. Mas, por outro lado, como que eu vou fazer? Então quer dizer que eu vou dar um cheque em branco? Não! Qual é o nosso papel aqui? Eu não tenho um papel que eu tenho que fazer a fiscalização? Eu não tenho um papel que eu tenho aqui como cobrar o Tribunal de Contas, como cobrar o Executivo, como chamar aqui as contas para que eu possa, literalmente, fazer uma varredura nas contas do Executivo? Esse é o papel do vereador. Nós temos que trabalhar no sentido de ter a fiscalização, de colaborar com o Tribunal de Contas do município, fazer com que a gente tenha ali a possibilidade de realizar essas ações. E os próprios endividamentos do ano passado não é um cheque em branco. Os endividamentos para tomar investimentos fora do orçamento do caixa da prefeitura, ele passa por essa casa. Nós temos que votar. A gente tem que votar se pode ou não tomar empréstimos para fazer investimentos na cidade. O ano passado a gente fez. E aí eu votei a favor. Parte da oposição votou contra, mas eu votei a favor. E esse dinheiro foi para construção de habitação de interesse social. Foram para políticas públicas importantes. Foram para políticas onde a gente sabe que a população precisa, e talvez esse seja o grande insight que a gente possa ter nessa casa. A gente precisa estar atentos àquilo que a nossa população necessita lá na ponta da linha, aqui dos nossos órgãos, e que a gente possa ter como facilidades do Executivo para colocar essas políticas de orçamento lá
nesses locais, dentro de uma escola, dentro da Guarda Civil Metropolitana, dentro de uma UBS, para que a gente possa fazer isso. E eu conversava agora há pouco de algumas alterações propostas, principalmente com a oposição. Eu fiz, Luna, 2 audiências públicas, onde vieram representantes dos servidores, para que a gente pudesse estabelecer uma proposta e principalmente a gente ter ali, nessa lei, nas partes onde nós temos objetivos e metas, para que a gente pudesse ter ali a inclusão. Eu, sinceramente, no dia no dia que nós voltamos aqui a valorização do servidor público, eu me senti envergonhado. Eu me senti envergonhado de tamanha quantidade de discussões, baixo calão, brigas em relação a algo que nós, como legisladores, precisamos ter aqui, ó, na cabeça. Por que nunca foi colocado na LDO a valorização dos funcionários, para que a gente possa prever, colocar recursos e realmente deixar de uma forma expressa a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, reafirmando o compromisso constitucional e ali colocando isso para que o Executivo, já no ano que vem, já coloque isso em pauta, já vá pensando, para não chegar aqui o ano que vem e ficar brigando aqui no plenário um com o outro, sendo que não estava na LDO. Por que não estava na LDO? Por que não colocaram antes? Quer pensar no orçamento do ano que vem? Coloca na LDO esse ano. Assim como a valorização dos profissionais de área de saúde, segurança e educação para melhoria das condições laborais, reforma desses locais, reformas ali de sistemas, ampliações, por exemplo, adotando ali dos serviços de emergências e também dos serviços de segurança da cidade. Nunca foi colocado. E aí a gente tem que planejar isso na LDO para que a gente possa evoluir e possa ter a chance de fazer uma lei que ela tenha uma inclusão. Falar a respeito dessa meta fiscal nominal, né, do próprio Poder Executivo da dívida. A gente tem lá perto de 11 bilhões e ali está fixado até mais 17 bilhões. Mas a gente está lá em 11 bilhões. Exatamente porque a gente tem a capacidade de fazer investimentos, está ali. Eu tenho certeza que quando vocês lerem, vocês vão conseguir entender sobre aquilo que foi colocado. Essas modificações, para mim, e principalmente aquelas do ISS, o próprio Poder Executivo ele tem que demonstrar para a gente, tem que estar lá no site da Secretaria da Fazenda, quais são as arrecadações que a gente tem por tipo do INSS, para que a gente possa colocar políticas públicas para ajudar essas pessoas, para ajudar esses empreendedores, para ajudar quem presta serviço, tomador de serviço na cidade. Então elas vão estar discriminadas, e eu tenho a certeza disso. Também a gente pediu para que os recursos das subprefeituras, que são direcionados ali para investimentos, que normalmente podem ser contingenciados, que eles fiquem ali livres, que eles tenham esses destinos, esses recursos destinados à zeladoria e subprefeitura e à manutenção das ações, né, que eles fiquem resguardados de contingenciamento, para que não faltem recursos na ponta da linha. Eu sei que é uma lei muito complicada, sei que é difícil, era ligada ao programa de metas, que ainda não terminou, que ele vai ter depois a LDO montar a própria lei do plano plurianual em 30 de setembro, que chegará nessa casa, para a gente poder montar a lei orçamentária no ano que vem. Então, senhores vereadores, vamos fazer a nossa lição de casa. Amanhã, desde hoje, se aprovado, procurem meu gabinete, procurem as estruturas para que a gente possa fazer uma análise dessas emendas propostas por vossas senhorias. Eu tenho depois uma lição de casa com a assessoria técnica da Câmara para ver como que a gente vai inserir isso no difícil orçamento da cidade.
Senhor presidente, agradeço, muito obrigado, e eu tenho a certeza que essa lei ela vai conseguir ajudar a nossa cidade de São Paulo a compor com suas políticas e proteger a sua população.